Sou o Luiz, 35 anos, moro ali na Zona Norte, Vila Nova Galvão. Trabalho com segurança há mais de 15 anos. Na família sempre foi assim, sempre trabalhamos com isso. Sou uma pessoa calma, tranquila, extrovertida, que vive imaginando, entra em um mundo da minha própria cabeça. Eu sou uma pessoa alegre naquilo na medida do possível. Esse sou eu. Literatura sempre me alegrou, sempre li muito livro, sempre teve uma biblioteca ali no Lago dos Patos que eu sempre ia para ler, tanto gibis, mangás, como vários tipos de livros. Então a literatura sempre me marcou muito, eu sempre gostei. A minha família nunca foi muito literária. Eu que sempre fui uma pessoa que sempre tive uma hiper fantasia, assim, sabe? Então, pra mim ler um livro, eu ia no lago, que tinha uma biblioteca, eu ia, me inscrevia, pegava um livro, ficava lendo. Então a dificuldade era grandinha, porque era ou a escola ou a biblioteca do lago. Na minha casa nunca teve livro assim. Então eu não falo que foi difícil, mas também não foi tão fácil. Então, eu comecei a escrever assim pra valer mesmo, desde a 8ª série, assim, mas eu fazia muito quadrinho. Eu gostava sempre de escrever, assim, então eu sempre fazia quadrinho, mas de escrever mesmo, eu comecei há uns 8, 9 anos atrás. Eu tava passando umas dificuldades no meu antigo casamento e aí eu escrevia pra de tirar minha raiva ou me concentrar em outra coisa. Eu acho que foi onde que eu entrava mais ainda em outro mundo, assim, sabe? Então, eu sempre escrevi, mas eu nunca imaginei que eu ia poder publicar. Mas há uns 2 anos atrás, conheci minha namorada atual, a Luciana, e ela me incentivou a publicar um livro. Eu no fundo não sabia, eu não tinha fé que isso poderia acontecer. Foi quando ela falou assim, ó, tem um amigo que tem um trabalho comunitário, vê com ele se ele pode publicar ou se ele tem interesse. Então foi isso, e foi tipo algo tão mágico, tão assim inesperado, que foi que nem eu consigo acreditar que vai assim publicar. Então, para falar a verdade, para pensar em publicação foi há 2 anos atrás, assim, quase 2 anos. Nossa, só de imaginar eu começo a tremer quando chegou o e-mail falando, ó, vamos publicar o seu livro. E até hoje meu coração ainda bate forte quando eu lembro, assim. Eu ainda falo, meu, sou muito grato a isso, porque, como eu sempre falo, ter um reconhecimento, alguma pessoa lê e fala, cara, essa história é legal. Eu sei que muitas pessoas, dos amigos ali que me via escrevendo lá, somente no trabalho, falavam que era uma história legal, mas eu não acreditava. Mas quando a editora falou, ó, você passou, estou me interessado, cara, até hoje me treme só de lembrar. O nome do meu livro é New Eden, o início da nova jornada. Não, o início da jornada. New Eden, o início da jornada. Esse livro é um mundo fantasia, que um personagem ele sai da nossa terra e cai nesse mundo, onde há seres antropomórficos totalmente diferentes daquilo que ele acredita. E ele vai se aventurando com esperança de voltar para casa, sabe? E ele vai passar por diversas coisas, conflito cultural, conflito social, tudo que ele nunca passou na nossa terra aqui, ele vai confrontar fora todos os problemas pessoais que ele tem, como os defeitos da sociedade que ele está vendo, como a nossa sociedade também, e com aquele desejo de voltar para casa para tentar consertar os problemas da vida dele, sabe? Que deixou muita coisa para trás, que é uma coisa que me passa, você sabe? Porque às vezes eu tenho muitos problemas e eu tento corrigir essas coisas. Eu trabalhava no setor onde a gente trabalha com computador, tipo monitoramento, e aí não tinha nada pra fazer, pegava o computador da empresa e ficava escrevendo, ficava lá, já vim trabalhar, tava escrevendo. Meu chefe vê isso, vai ficar doido. Esse foi o meu início, comecei no trabalho, lá no trabalho mesmo, que eu ficava isolado de todo mundo e eu tava com esse problema familiar da ex-mulher, que me frustrava muito, e eu passei muita coisa ali. Saí do mundo aqui, da realidade, aí eu ficava ali, escrevendo, somente no trabalho. Aí com a tecnologia, dá para escrever pelo celular, eu escrevo no caminho, vou estudando, pesquisando pelo celular agora. Então começou assim, quando eu comecei a escrever assim. Trabalho um dia sim, um dia não. Às vezes trabalho de segunda a segunda, porque no meu trabalho de segurança é terceirizado, a gente às vezes não tem um lugar fixo. Então às vezes a gente trabalha todo dia, às vezes eu trabalho só um dia sim, um dia não. Acordo sempre umas 4h30 da manhã, às 5 horas, pego o ônibus,
metrô, e tem vezes que a empresa não paga nem o metrô, eu tiro do meu bolso pra poder trabalhar. 12 horas de serviço, saio de lá 7. Então, tipo, muitas vezes minha vida, minha rotina é trabalho, casa, eu saio pra alguns lugares, eu planejo sair. Muitas vezes, principalmente depois que conheci meu mozão, a Luciana, aí a gente sai bastante, assim, pra teatro, museu, essas coisas, assim, ou pro interior, a gente planeja, assim, às vezes. Meu bairro, Vila Nova Galvão, Tucuruvi, Jaçanã ali, sabe? Aquela região sempre foi muito tranquila, nunca teve problema. E eu nasci, vivi ali, minha avó é de lá, sempre teve muito trabalho comunitário, minha avó humilde, Deus o tenha, saudade da minha avózinha. Ela sempre foi uma pessoa, assim, comunicativa, e eu acabei puxando isso dela, sabe? Comunico com muita gente. Então, os vizinhos sempre comunicaram bastante, mas com a tecnologia de hoje, a gente ficou meio separado, sabe? Cada um no seu canto. Mas ali sempre foi uma região calma. Lago dos Patos ali é onde eu levo minha filha. Eu levo minha filha desde pequenininha lá. Então, é isso que temos, assim, a minha região, assim. É um lugar tranquilo, nunca deu nenhum trabalho. Sabe, a Nova Galvão, mesmo sendo um lugar tranquilo, ele é um ponto de referência da minha vida, assim, que eu sempre uso como talvez a referência, assim, no meu livro, por ser um lugar tranquilo, pra mostrar que às vezes a gente não pensa muito no problema dos outros. Então, às vezes eu uso isso com referência. A tranquilidade do local, às vezes não demonstra como que é a nossa realidade, assim, no país ou em outros locais, sabe? Minha relação com Heliópolis foi tudo quando eu conheci a Luciana, meu Deus do céu. Foi uma virada, assim, na chave, assim. Todo mundo fala, meu, você arranjou uma mulher lá do outro lado da cidade. Eu falo, em que lhe pareça. Graças ao PCAPP, conversando com ela, ela mora aqui em Elipa. Pega aí o trem aí, metrô, baldeação e vai. Você vê, né, o que o homem faz por uma mulher. Atravessar a Macedônia, literalmente. Aí, essa minha relação com a Heliópolis e vai ficar marcado na minha vida, principalmente com os projetos e a editora e tudo isso. Principalmente o maior fato, o meu mozão. Esse aí vai ser o meu maior fato, a maior ligação de Heliópolis. A única coisa que eu quero falar assim para várias pessoas assim, que às vezes a gente não imagina que as coisas podem acontecer, às vezes a gente não se prepara. E é uma coisa que às vezes, como agora eu tô estudando mais, tô lendo mais, porque eu nunca imaginava estar numa situação que eu tô agora. Então o que eu falo para as pessoas é assim, se você tem um sonho ou uma esperança de querer alguma coisa, acredite, cara, acredite em você. Eu não acreditava, e aí apareceu, aí quando tá vendo assim, é muita coisa em cima da outra. Então acreditem, cara, que você podem realizar as coisas.